Bem-vindos ao nosso canal e hoje eu tenho uma conversa diferente com vocês, que não é de perguntas e respostas. Hoje é para lembrar a todos que amanhã, 21 de setembro, é o dia que deve-se ter uma conscientização sobre a doença de Alzheimer. Então, 21 de setembro é o Dia Mundial de Conscientização sobre a doença de Alzheimer. E aí vocês podem me perguntar, por que conscientização se é uma doença que já se fala tanto sobre ela? Por isso mesmo, por mais que se fale sobre ela, a maioria das pessoas ainda não tem essa consciência. E como seria essa consciência? Essa consciência seria em prestar mais atenção sobre as pessoas que estão convivendo com vocês dentro de casa ou dentro mesmo da família, os parentes, pessoas próximas. Porque às vezes uma doença como essa, uma doença terrível como essa, elas começam a dar sintomas muito simples, de pequenos esquecimentos que não se levam em consideração. Mas fiquem atentos, porque os esquecimentos eles vão aumentando em frequência e eles vão aumentando em profundidade. Por exemplo, uma vez se esquece uma caneta, uma outra vez se esquece uma carteira com dinheiro. Então são situações diferentes entre você esquecer uma coisa simples que não tem valor ou uma coisa como uma carteira. Então isso deve se prestar atenção para que esses pequenos esquecimentos, quando eles se tornam repetitivos ao longo dos anos, isto não é uma coisa normal. É normal quando eles são esporádicos, mas quando eles são repetitivos e depois quando eles começam a trazer prejuízo para si ou prejuízo para a família, então se torna mais ainda importante. Outra vez, quando a pessoa esquece e alguém fala para ela e ela diz que não esqueceu, isso é um dado muito importante para que essa pessoa seja examinada, seja avaliada. Então, como a gente sabe que 71% das pessoas que têm a doença de Alzheimer guardadas dentro da sua cabeça, elas devem iniciar a doença pelo esquecimento por falha na memória recente. É aquilo que você mal acaba de fazer, mas você não lembra mais o que você fez. E aí você continua. E isso vai se repetindo, isso vai se agravando à medida que o tempo passa. Cerca de 30% dos casos não começam pelo esquecimento, começam por outras coisas. Começa se perdendo em ruas que você conhece. Começa você não conseguindo falar o que você gostaria. Então você diz coisas que não têm sentido. Você quer dizer uma palavra, mas você não consegue falar mesmo sabendo o que é que você quer dizer. A palavra não sai. Então existem muitas outras formas da doença começar. Mas a memória ainda é a maioria delas. E dentro desse contexto de memória, é tão importante quanto o diagnóstico certo, mas assim, o acompanhamento, a relação com o médico e com a família, como ambos têm que estar juntos para melhorar essa dinâmica dentro da família, no dia a dia de uma pessoa que já recebeu esse diagnóstico. Entretanto, eu chamo a atenção de vocês para não confundirem doença de Alzheimer com outra demência. Então, as doenças neurodegenerativas, elas podem ser Alzheimer ou não Alzheimer. Então, a gente sabe que 50% das doenças neurodegenerativas que evoluem com demência tem como causa a doença de Alzheimer. E 50% tem como causa outras formas de demência.
Então é muito importante não confundir uma coisa com outra, porque a evolução, o tratamento, a maneira como lidar é totalmente diferente. E voltaremos no próximo vídeo. Tchau. Perfeito.